Olá pessoal do VET Profissional, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Antônio Carlos, ou Carlão Scherma, que eu sou médico veterinário e pesquisador do Instituto Reprocon. E eu estou aqui para falar para vocês de como é a experiência de ser um médico veterinário e trabalhar com fauna silvestre no Pantanal, que é um local que eu comecei a trabalhar há cerca de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, e tenho intensificado cada vez mais o trabalho por lá. E quero contar um pouco dessa experiência para vocês. Bom, meus objetivos com a aula de hoje é falar sobre o dia a dia de quem trabalha no campo, no Pantanal, a partir de vivências pessoais. Não quer dizer que o que eu estou falando aqui é a verdade absoluta, mas é a minha verdade, é o que eu vivo, né, o meu dia a dia. Discutir para vocês a respeito tanto das dificuldades quanto das satisfações de trabalhar a campo no Pantanal com fauna silvestre, e apresentar para vocês alguns dados que demonstram a importância desse trabalho de campo do médico veterinário de fauna silvestre. Falando rapidinho sobre mim, eu desde pequeno fui criado no mato, né, dividido entre planta e bicho desde pequeno. Hoje trabalho no Instituto Reprocon, uma instituição que trabalha para conservar espécies ameaçadas através principalmente de biotecnologias reprodutivas. Bom, vamos direto ao ponto então. O Pantanal. Quem que é o Pantanal? Pantanal é essa imensidão que vocês estão vendo aí, né? A maior planície alagável do mundo, um bioma com características muito particulares e detentor de uma biodiversidade muito grande. E é aí nesse meio que a gente vai trabalhar, nesse local. Então, essa foto mais panorâmica é justamente para a gente pensar já na questão de como é encontrar com esses animais aí no meio, né? A gente não está indo até um recinto acessar um animal, ele está solto no hábitat dele. É um hábitat que o deslocamento não é dos mais fáceis, principalmente nos períodos alagados do Pantanal. Então, começa por aí, né? Um dos diferenciais de se trabalhar no Pantanal, que é como encontrar, como se locomover, né, toda essa logística de trabalhar no campo. Bom, agora que a gente falou rapidinho quem que é o Pantanal, falar rapidinho também sobre quem que é o profissional de campo, tá? A gente tem aquela impressão de que o profissional de campo é um cara tipo esse, ou esse, ou esse, mas não, a gente tem que buscar fugir dos estereótipos, tá? Não importa quem que você é, como você se veste, se você for técnico, ético e humilde. Então a primeira coisa é o profissionalismo. E seja você mesmo. É você trabalhar de forma ética dentro do local que você escolheu trabalhar, independente de quem você seja, de qualquer que seja a sua opção. Outra questão do profissional de campo que é muito questionado é, às vezes, a questão do físico versus psicológico. Também se tem aquela ideia que o profissional de campo é o cara que tem muito preparo físico, e não é por aí. Quem seleciona o profissional de campo é o psicológico, é quem aguenta o campo, é quem está disposto a passar por adversidades, e isso não quer dizer preparo físico. É claro que pode ajudar, mas o principal é a parte psicológica, é como você vai encarar essas adversidades e manter tua qualidade de trabalho, tua pegada de campo, sem se abalar ou sem se abalar muito por essas adversidades que vão acontecer no campo. A gente vai falar daqui um pouquinho a respeito de algumas. Pessoal, em relação ao psicológico, eu poderia separar algumas situações, eu escolhi uma específica que foram os incêndios de 2020 no Pantanal. Eu trabalhei no resgate de fauna no Porto Jofre, na região do Porto Jofre, que foi o olho do furacão. Foram incêndios que devastaram, que consumiram boa parte do bioma. E algumas situações específicas de resgate, no caso aqui uma onça pintada queimada, uma anta também queimada. Aqui, né, o resgate, a retirada do animal, aqui só mais uma vez a questão da dificuldade. Essa anta um helicóptero iria tirar, a fumaça e o horário não permitiu que o helicóptero, não tinha teto de voo para o helicóptero, então a gente teve que retirar esse animal de barco de uma região muito isolada.
um animal com queimaduras extensas, que infelizmente veio a óbito depois, como muitos dos animais que a gente resgatou. Um trabalho um pouco frustrante, você dar o sangue e não ver o resultado, conseguir atingir uma área muito pequena, perto do tamanho da catástrofe. Tá aqui um búfalo que a gente teve que fazer eutanásia. Esse animal a gente tentou de tudo eutanasiar da forma mais suave possível, vamos dizer assim, mas é um animal extremamente perigoso. A gente chegou a pular dentro d'água para tentar fazer um dardo com anestésico, não foi possível. Tentamos de várias formas acessar esse animal. Um animal de 700 quilos, né, extremamente agressivo, ele teve que ser eutanasiado por arma de fogo, o que é permitido pelo Código de Ética do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Todos os órgãos que tinham que estar envolvidos nessa decisão foram envolvidos, e não é uma decisão fácil de ser tomada, muito menos de ser executada. E então esse animal tinha queimaduras muito extensas também. Há dias ele estava debaixo do sol, sem beber água. A gente tentou alimentar esse animal. O que eu quero passar para vocês com essas poucas fotos aqui é o seguinte, que nessa hora a gente tem que desligar a chavinha do emocional e deixar só a chavinha do técnico ligado. Se você... É claro que você vai sofrer vendo isso, é claro que isso vai te tocar, mas não tem como a gente ser efetivo se a gente deixar o emocional sobressair. Então, você vai dormir, você está dormindo extremamente mal, poucas horas por noite, trabalhando exaustivamente e passando por essas situações. Você não pode deixar o emocional sobressair, você tem que ser técnico, você está lá para ser técnico. A nossa função, é o que a gente escolheu para fazer como profissão. Então, nesse ponto que eu falo que o psicológico conta muito, um dos pontos, né, que o psicológico conta muito mais do que o físico, a gente ter a clareza das ações que a gente tem que tomar e agir, ignorando, de certa forma, a parte emocional, que é claro que a gente traz com a gente. E pegando esse gancho, o conservador versus o risco. No campo, a gente não controla a maioria das variáveis que estão envolvidas no trabalho. A gente está imerso num local que a gente não consegue controlar. Então, ser conservador muitas vezes significa a gente não evoluir, ou a gente não resolver o problema, não passar para frente. Então, primeiro a gente tem que calcular o risco do que a gente está fazendo, a gente estuda para isso, né, e tem a experiência prática do dia a dia. Claro que a gente vai errar, e errando a gente vai aprender, e assumir as consequências dessas decisões que a gente vai tomar. Então, esse perfil de conservador versus o risco é uma coisa que a gente tem que aprender, começar a colocar na balança e de forma técnica a gente começar, vão ter situações novas em todo o campo. Então, se você for conservador, muitas vezes você não vai levar a tua profissão para outro lugar, e uma das nossas funções é essa, pegar a profissão que a gente escolheu e conseguir levar ela para um outro lugar que ainda ela não estava. Então, nessa parte aprender, calcular risco e assumir consequências e executar. A gente tem que fazer, a gente está no campo, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar de fazer, então isso é muito importante também. E isso entra o fator psicológico, mais uma vez. Pessoal, outra coisa importante é respeitar as próprias limitações. A gente se conhece, o campo ajuda muito a gente a se conhecer, principalmente nessas situações extremas, tá? Só que você não pode chegar numa situação extrema com a ideia de querer ser herói ou heroína, porque tem até uma frase muito interessante que fala que o herói é o cara que não teve tempo de correr. E um passo errado, você põe em risco toda a tua equipe, você põe em risco o animal que você está trabalhando. Então, é você entender até onde você pode ir, até onde você consegue fazer alguma coisa, se naquela hora é a hora de você realmente dar um passo para trás. Existiram algumas situações, principalmente situações de resgate, né, que os próprios bombeiros falaram para a gente, lá já tem uma vítima, a gente não pode, né, aumentar esse número. A gente entender que ali, por mais que você queira fazer alguma coisa, você não vai
conseguir e você vai botar pessoas em risco. Então, essa questão de entender as próprias limitações é bastante importante.